Pessoal chegando aqui. Daquele tempinho, né? Estamos entrando em todos os canais. Ok. É isso aí, minha gente. Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos a mais um Luz Vermelha. Hoje, mais uma noite especial, demais especial, com convidados maravilhosos. 3 convidados maravilhosos que nós temos hoje. E um convidado que sei que todos estão esperando, né? Que é o Ney Matogrosso. Mas eu queria falar um pouquinho, daqui a pouquinho já está todo mundo aqui nos bastidores, falar um pouquinho sobre o programa de hoje, sobre a temática de hoje. Programa que nós vamos falar mais uma vez sobre afetos. Vamos falar sobre homoafetividades, vamos falar sobre som e sobre transgressão. O Luz Vermelha é um programa vinculado ao INCT-INEAC, Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos. É um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, com sede na Universidade Federal Fluminense. É uma rede internacional de pesquisadores. Nós estamos em vários lugares do Brasil e também no Canadá, nos Estados Unidos, em Portugal, em vários lugares. E nós temos o Luz Vermelha, que é um dos programas do INEAC ao vivo. Nós temos uma programação a semana inteira, muito interessante. Vocês entrem no nosso site do INEAC e vocês acompanhem a nossa programação também na nossa página no Facebook e na nossa página do YouTube. Queria pedir para vocês também que curtam, compartilhem e se inscrevam em nossos canais, tá? Daquela força. O programa Luz Vermelha é um programa de difusão científica e difusão cultural, né? Então, dito tudo isso, eu vou chamar os nossos queridos convidados de hoje. Boa noite, minha gente. Boa noite, Ney. Tudo bem? Tudo bem. Luiz Capucho, hoje disfarçado de crocodilo. Boa noite. E Cláudio Ribeiro. Tudo bem, Cláudio? Boa noite, Cláudio. Boa noite, Ney, Luiz. Boa noite a todos. Boa noite. Tudo jóia? É um prazer tê-los aqui. O Ney Matogrosso, todo mundo já conhece, é um ídolo nacional, uma referência da música popular brasileira e também na cultura brasileira, porque ele é uma figura pública que transcende o som. Por mais competente que seja, maravilhoso que seja, mas ele tem um simbolismo que é uma coisa que é muito forte e importante na cultura brasileira. E é uma honra ter você aqui, Ney, com a gente hoje, viu? Prazer estar aqui também. Além dele, temos o Cláudio Ribeiro. Cláudio Ribeiro é um jovem pesquisador do INCT-INEAC, também é um militante LGBTQI+, e também tem uma pesquisa muito interessante sobre refugiados, e nessa pesquisa tem um recorte LGBT também. Ele vai falar com a gente sobre isso também. E aqui também com a gente, disfarçado hoje de Crocodilo Live, o meu amigo Luiz Capucho, que eu conheço desde menino, desde 17, 18 anos, fazendo músicas pelas ruas de Niterói. É um compositor fantástico, gravado pela Cássia Eller, pelo Pedro Luiz. Também o Ney já gravou ele para uma trilha de cinema, alguma coisa assim. E também sei que o Ney conhece o trabalho do Luiz. Eu gosto muito. E gosta muito. Tem 4 livros lançados e alguns discos também. E nós vamos conversar com esse trio maravilhoso, vamos ter esse bate-papo hoje aqui sobre a vida, sobre essas questões que envolvem a homoafetividade, mas que envolve assuntos que orbitam de várias. Também vai falar sobre homofobia, vamos falar sobre a vida, sobre várias questões e sobre música, obviamente. Como não, né? Com dois artistas desse calibre que nós temos aqui. Mas eu vou começar com uma pergunta para os 3, começando pelo Ney logo. Eu queria, Ney, que você nos contasse, vocês 3, né? Sobre essa descoberta, como foi essa descoberta da sexualidade em vocês. O Ney é lá nasceu em Bela Vista, assim como eu, é sul-mato-grossense,
né? Eu sou de Campo Grande, ele de Bela Vista, mas ele morou em Campo Grande também, que ele já me falou isso. E é um lugar, para dizer assim, mais tranquilamente, pelo menos é um lugar bem tradicional, vamos assim dizer. E nós temos aqui 3 gerações diferentes, né? A geração do Ney, que amanhã, né, exatamente amanhã, está fazendo 79 anos, estamos fazendo a pré-comemoração do aniversário do Ney. No final do programa, temos uma surpresa para ele. Né? E temos a geração minha e do Luiz Capucho e a geração do Cláudio Ribeiro. Então, são situações que talvez o que elas têm de comum, o que elas têm de diferente. Né? A gente vai saber disso tudo. Ney, queria fazer então uma rodada de saudação e já entregar essa pergunta para você. Olha, essa não é uma coisa que em determinado momento surge na vida da gente, não é isso, né? Eu sempre me achei diferente. Eu sempre achei que eu era diferente dos outros. Eu não sabia o que era isso, eu não tinha consciência do que era isso, né? Talvez meu pai tenha observado alguma coisa que não existia, né? Que na verdade não existia, porque houve um conflito muito grande do meu pai comigo a vida inteira, né? E eu nem entendia qual era o motivo, né? E na verdade essa coisa se apresentou para mim. Tinha assim, eu prestava atenção nos meninos, prestava atenção nos rapazes, mas eu nunca movi uma palha para que nada acontecesse. Isso foi se resolver na minha vida quando eu fui morar em Brasília, já com 20 anos. Né? Eu pensava sobre a coisa, mas eu não tinha... Primeiro, não tinha coragem, né? Porque imagina, estamos falando que eu passei a minha juventude numa das cidades mais caretas do Brasil, né? Que é Brasília? Campo Grande. Campo Grande é uma cidade extremamente preconceituosa, né? Exatamente. Então isso, com 20 anos eu resolvi enfrentar aquilo, né? Resolvi enfrentar aquilo. Resolvi liberar alguma coisa que eu sabia que estava ali, que eu não dava passagem, né? Ingenuamente, eu achando que transar com um homem era diferente de homem com mulher, e que não haveria ciúmes, não haveria lugar para ciúmes. Imagina, cair do cavalo, foi a coisa mais louca que aconteceu na minha vida, nesse sentido. De ciúmes, de loucura, sabe? Aí um dia, eu fiquei 1 ano, consegui conviver com essa situação 1 ano, depois eu cortei, eu disse, não quero mais, sabe? Aí passei alguns anos sem me relacionar com ninguém, porque eu não queria problema na minha vida, né? Se era para ser problemático, então era melhor estar sozinho, né? E depois, não, aí a vida seguiu e aí eu fui tomando outros rumos e conhecendo outras pessoas. Mas foi assim. A arte te ajudou nisso? Olha, a arte já entrou na minha vida muito depois. Quer dizer, se bem que a arte sempre me ajudou, porque desde criança eu tinha interesses artísticos, né? No colégio, assim, na admissão, eu fazia teatro escondido do meu pai, né? Ele não queria filho artista, ele disse na minha cara, assim, que ele não queria filho artista. Artista para ele não prestava. É uma mentalidade que durou muito tempo, né? Porque hoje em dia, ter um filho artista, qualquer família acha o máximo, né? Mas antigamente não. Antigamente, artista era muito mal visto. É verdade. Isso não tem tanto tempo assim também, não. Mas imagino que nessa época, pior ainda. Bom, vou continuar nossa rodada de apresentação. Passar para o meu amigo Luiz Capucho. Luiz, boa noite, meu querido. Boa noite. Então, como foi isso na tua vida? Como assim que você se descobriu uma pessoa que não estava dentro do quadrado, né, enquadrado no que a sociedade esperava de você como homem e tal? Olha, eu sempre fui muito sexual, assim, desde garotinho.
E eu tinha, eu acho que 6 anos, e na época minha mãe trabalhava na casa da minha professora. E os vizinhos, os garotos vizinhos, eram meus amigos. A gente brincava de pique, tinha uma casa abandonada do lado da casa da patroa da minha mãe, e a gente se escondia ali para fazer sacanagem. E era assim, uma coisa de muito prazer. Assim. Eu não tinha noção nenhuma de erro, né? Eu fazia, tanto eu quanto os garotinhos que faziam comigo, a gente chamava de troca. A gente fazia troca assim, como uma brincadeira de muito prazer. E eu me lembro também assim que nessa época eu comecei a reparar os caras mais velhos, homens. E isso foi em 69. E, e eu achava lindo o volume do pau dos caras. E a minha utopia era assim, crescer o mais rápido possível para ter aquele volume de pau, entendeu? E eu acho que foi aí que... Aí depois, com 8 anos, eu fui para uma outra cidade e rolava isso com os amiguinhos também. Depois de 9 até os 15, eu tive um hiato assim, sexual. Mas entre 6 e 8 anos, eu transava muito com meus amiguinhos de pique. Interessante, né? Uma situação bem oposta do Ney, né? Uma construção muito interessante. Mas fica evidente que mesmo criança a sexualidade existe, né? Uhum. A gente sabe que as crianças têm sexualidade, né? Embora não se diga isso claramente. Hein? Um lance que eu acho assim, legal, assim, a noção que eu tinha de que eu era um garotinho e que para eu ter aquele volume eu precisava ser adulto, era uma coisa de futuro, entendeu? Não era uma coisa que era permitida para mim enquanto criancinha, entendeu? Eu só poderia usufruir do prazer se eu fosse adulto. Ok. E Cláudio, e você, querido? Como foi isso na tua vida que você... É um confessionário, praticamente. Vou me sentir um padre aqui daqui a pouco. A minha mãe está assistindo, realmente Mas é muito bacana. Muito bacana porque a Luz Vermelha justamente tem essa ideia de a gente poder conversar abertamente sobre coisas que a gente não está vendo por aí as pessoas falarem. Eu acho que isso é muito importante, é muito libertador. Né? E, na verdade, a gente faz isso, e para além do confessionário, que mas não é isso, né? Nós temos essa questão de trazer as pesquisas, né, que são feitas sobre temas diversos e que a gente fala sobre maconha, trouxemos aqui putas do Brasil inteiro, trouxemos no programa passado uma policial trans maravilhosa. Então a gente está interessado em falar sobre essas coisas que não estão sendo faladas por aí, e essa é a pegada do nosso programa. Mas, Cláudio, meu querido... É bem importante o programa, é importante a gente falar, porque tem muita gente nos vendo, nos ouvindo, fica salvo para depois. Isso pode servir de material de referência ou para ajudar algumas pessoas a entenderem algumas coisas que elas podem não estar entendendo, como eu já não entendia, como, né, a gente conversou, que a gente falou até agora que a gente não entendia algumas coisas. Bom, eu sou do interior de São Paulo, eu sou de uma cidade bem conhecida hoje em dia, porque ela é geradora de muitos memes, eu sou de Taubaté, né, uma cidade industrial, uma cidade bem violenta, inclusive, assim, e nasci lá, cresci lá e descobri a sexualidade lá. Inicialmente eu não sabia, como você falou, Ney, eu também não sabia, eu não entendia. Eu tinha muito desejo, eu via, eu achava atraente, mas tudo me direcionava para um caminho. Eu fui educado para ser hétero, né? Eu acho que todos nós, a gente foi educado para isso, e era repreendido sempre que desviava da norma, né? Sempre quase exigido isso, né? Não, e exigido, criança, não chora, bicha. E eu fui uma criança muito afeminada. Eu acho que eu me masculinizei muito na vida adulta para conseguir me inserir em alguns espaços. Hoje em dia
eu discuto muito isso comigo, mas eu fui uma criança muito afeminada. Eu escutava seus discos, Rita, eu dançava Biafra com 5 anos, porque a gente tinha vinil em casa, e eu dançava que ele performava já. Mas tudo era muito contido e muito escondido. E minha família eu nem considero ela tão conservadora, mas muito machista, né? Como todos nós tivemos, em maioria, lares machistas. E quando eu fui crescendo e as coisas foram acontecendo, eu lembro do meu primeiro... Tive alguns pequenos poucos contatos sexuais, mas sem beijo, sem nenhum afeto. Era mais alguma coisa bem sexualizada mesmo. E quando eu tive a primeira relação mais próxima, assim, do que teria algum afeto, foi a primeira vez que eu beijei na boca, inclusive, que eu beijei um homem na boca, porque eu ficava com mulheres e com homens. E com homens, obviamente, escondido. Normalmente eu usava o nome de uma mulher para esconder os homens. Eles tinham o nome todos de mulheres, porque daí você podia salvar, você podia anotar, porque não tinha problema. E foi muito interessante nessa época, porque a gente regulava de idade, estava na 8ª série do final do fundamental, algo assim. Em determinado momento ele não podia mais me ver. Aí um dia eu liguei e ele falou: vou ir na sua casa. Minha mãe falou para não andar mais com você, que você não é boa companhia para mim. Aí você para por um momento, tenta entender. E sempre que, depois disso, a gente perdeu o contato, eu fui crescendo e tal. Com 19 anos foi quando eu me entendi enquanto gente, enquanto homem gay, e a partir desse momento é uma coisa que eu levo junto em todos os espaços, porque é importante para mim ser reconhecido. Porque muitas vezes, quando a gente pensa, a gente não tem que falar porque o ambiente está nos aceitando. Não, nos aceita enquanto pensa que nós somos héteros. Se a gente coloca a nossa sexualidade ou que nós somos gays, as pessoas já... Então, para mim, esses espaços criaram um espaço de conflitos que foi muito importante eu me colocar com 19 anos. Mas até chegar nisso, aos 19 anos, eu tinha nojo. Às vezes, quando eu transava com alguém, eu ficava com muito nojo. Depois, eu não entendia. Era tudo muito escondido. Aí, depois de 18, 19 anos, as coisas melhoraram. Eu tive um pouco mais de acesso, tanto à literatura, a filme, porque aí eu fui para o ensino médio. No ensino médio, eu tive um pouco mais de acesso a alguns conteúdos. Eu tive um professor que me ajudou muito em literatura e me dava romance, me dava coisas muito interessantes para ler. Então, nisso, eu penso que a arte, enquanto música, enquanto cinema, livro... Luiz, como eu queria ter lido Senior Lee quando eu tinha 18 anos, 15 anos. Teria sido incrível. Eu li agora com quase 31, mas foi incrível, foi muito importante para mim. Então, foi um processo que, primeiro, por causa de uma família grande, todos te voltavam, você era muito rechaçado. Da minha família mesmo, violência propriamente muito mais verbal de controle. Da minha mãe, não, de minha avó também não. Mas de fora tem. Inclusive, hoje tem gente na família que eu não falo por essa questão, porque eu não sou normal. Isso é um debate contínuo. Então, foi difícil, mas é uma delícia. Hoje eu estou muito bem. Então, assim, foi uma construção, né? Hoje eu consigo ver. Aí, obviamente, que depois que eu venho para Niterói, para a UF, eu mudei para cá mais ou menos em 2013. Aí eu comecei a me entender melhor. Já tive 2 namorados, já fui apaixonado, vivi romance, vivi aventuras, vivi também o lado do Senior Lee de outras formas. Então, foi uma passagem, mas foi bem difícil no começo. Não deveria ser, não precisava ser assim para ninguém. Mas estamos aqui e hoje é muito importante a gente ter esse espaço aqui para conversar juntos, 3 gerações diferentes, poder falar tudo isso e contar essas nuances das suas vidas, né? Eu vou aproveitar aqui para contar uma também interessante, que foi meu contato com a música do Ney Matogrosso, né? Eu tinha 9 anos, a idade da minha filha, e a coisa, eu tenho um primo meu que sempre foi um homem menino, uma pessoa feminina, né? Desde menino, e ele gostava muito de música e tinha discos muito bons. Tinha aqueles discos todos bons da década de 70. Não, tinha Luiz Melodia, e tinha Raul, e tinha tudo que Roberto Carlos, que no começo da carreira era maravilhoso e tal. E chegou com Secos e Molhados, óbvio. Né? Aquilo teve um impacto muito libertador, né? O trabalho do Ney. E eu era um menino, aquela coisa, Ney chegou travestido, aquela pintado, né? Uma coisa, mas não travestido. Não travestido, eu digo, né? Com aquelas pinturas e tal, o grupo inteiro era uma coisa assim que era um super-herói, na verdade. Para mim, assim, pintava, né? Porque a música, o disco inteiro, maravilhoso, né? Maravilhoso até hoje. Você ouve o disco inteiro. Era uma coisa que de qualquer idade. Eu era criança, aquilo impactou musicalmente.
E a coisa da figura do Ney, que era uma coisa de super-herói. A gente ficava de bonequinho, vendo bonequinho de Thor, de Homem-Aranha e tal. E, pô, o que era Ney Mato Grosso? Era um super-herói, cantando daquele jeito. E eu tinha uma voz aguda, e pequenininho, muito aguda, e tinha facilidade de cantar as músicas do Ney. Mas toda criança deve ter. E eu me lembro que eu cantava isso. Meu pai, que Campo Grandense, na verdade, Três Lagoas, né? E então, não era um cara, a família não era preconceituosa, era preconceituosa sim, machista e tal, mas não tinha coisa de desrespeito, né? Sempre dizia assim, olha, eu sou, contanto que a pessoa trabalhe e ganhe o seu pão, ela tem direito de ser o que ela quiser. Né? Isso é uma coisa que eu aprendi desde pequeno, então não tinha essa coisa de desrespeitar. Evidentemente que as piadas, esse tipo de coisa, é uma coisa que está entranhada na cultura, né, de maneira muito forte. Mas meu pai me viu cantando Secos e Molhados, né? O gato preto cruzou a estrada. Ele tomou um susto, né? Que coisa é essa, né? E eu me lembro que criança naquela época tinha hora para dormir. Não podia dormir 10 horas da noite, imagina 10 horas da noite. A televisão chegou com colorida, sei, 72, 73, né, Campo Grande. E os Secos e Molhados não era uma coisa que acontecia em qualquer horário. Né? Depois que o Ney fale sobre isso. E eu me lembro que eu tinha que ir para a cama cedo, mas eu estava apaixonado pela música do Secos e Molhados. E eu ficava na minha cama, escondido lá, fingindo que estava dormindo. Quando o Chacrinha anunciava Secos e Molhados, eu saía correndo para o corredor, para um vãozinho, para assistir o Ney e os Secos e Molhados. Né? Uma coisa libertadora e maravilhosa. Eu comecei a tocar violão por essa época também. Depois eu parei porque meus dedos sangraram, preferi jogar bola mesmo. Mas eu vou voltar a tocar mais tarde, com 13, 14 anos. Mas o impacto disso, né, e a forma como a arte ela é libertadora, né, e ela começa a mudar a percepção da gente. Meu pai falou, pô, mas ele é. Eu falei, não, nem era um super-herói. Nem era um super-herói. Para mim, daquele jeito, vestido daquele jeito, cantando aquelas músicas maravilhosas, né? E é uma coisa muito bacana. Mas eu queria, dando sequência aqui ao nosso assunto, queria saber, e com relação à homofobia? Vocês já sofreram homofobia? Moral, eu tenho certeza que sim. Mas violência, já sofreram algum tipo de violência? Ney, já sofreu alguma coisa? Não. Já sofri violência, um tipo de violência de policial, mas não com relação a isso. Pela corrupção, né? Uma vez eu parei ali em frente à sala Cecília Meirelles, que eu tinha marcado com um amigo que trabalhava ali na sala Cecília Meirelles. E eu tinha marcado, eu vinha da casa da Luli, que era lá na Tijuca, e parei em frente à sala Cecília Meirelles e eu não sabia se já tinha acabado ou não o espetáculo, tinha um grupo de pessoas, assim, uns homens, e eu me aproximei e perguntei se eles sabiam se tinha acabado o espetáculo ou não. Eram policiais que me cercaram na mesma hora, porque eu era cabeludo, né? Andava de roupa, né? Do jeito que eu era, um hippie, né? E aí eles me revistaram, eu tinha o dinheiro apenas do ônibus no bolso, eles me perguntaram se eu não tinha vergonha de só andar com aquilo no meu bolso. Eu disse que não. E aí eles me levaram para a viatura. E eu fiquei dentro da viatura, depois chegou um bicheiro que disse que já tinha pago 20 mil reais da época ao chefe da polícia do Rio de Janeiro, foi solto imediatamente, e uma puta que chorou, foi solta, e eu fiquei. E me levaram para Santa Teresa, onde eu fiquei uma noite. Foi a única vez que eu usei o fato do meu pai ser militar a meu favor, porque eles ficaram me ameaçando, assim, né, que iam me jogar para os presos, para fazerem comigo o que bem entendessem, que ia chegar um delegado de manhã e me agarrar pelo cabelo e me jogar nas paredes. Eu disse, olha, tudo bem, vocês vão fazer comigo o que vocês quiserem, só que meu pai é militar. Quem manda no Brasil agora são eles. Ele vai sentir falta de mim e vai atrás de mim, vai me procurar. E vai saber, né, que eu vim parar aqui e que vocês fizeram isso comigo. Então eles não me mandaram para a cela, me deixaram numa sala lá a noite toda. Aí de manhã cedo, uma pessoa se ofereceu para me pegar um telefone que eu quisesse dar. E aí, isso. E de manhã cedo, eu dei o telefone e um
um almirante da Marinha, que era namorado de uma amiga minha, foi lá me tirar. Mas, com relação a essa coisa, era assim, o que eu enfrentava, né? Por exemplo, Rio de Janeiro, anos 60, calor de 42 graus, eu saí de uma regata na rua. Fui para a casa da Luli com uma regata. Quando eu saltei na Lapa com essa camiseta, as pessoas começaram a me xingar. E eu não entendia por que estavam me xingando, porque eu estava com uma regata, porque eu estava com o braço de fora, porque eu estava com o ombro de fora. Que numa cidade como essa, todo mundo devia andar dessa maneira. Eu não entendi. Eu xingava eles também. Mandava se fuder, sabe? Disse, vão se fuder, pô, não enche meu saco. Com esse calor, vocês vão encher meu saco agora? Mas esse tipo de coisa eu enfrentava. Mas, assim, nada que fosse tão ofensivo. Eu não me sentia ofendido, porque eu revidava, sabe? Eu nunca tive medo, né? Eu nunca tive medo, eu revidava sempre. Nós estamos falando de que ano isso, Ney? 67, 68. Você sentiu esse Que impacto foi da nessa época que eu fui preso. Uhum. E já era a contracultura chegando? Você já estava nesse primeiro momento da contracultura? Já estava, eu já estava nela. Era o que eu acreditava. Você eu nunca acreditei nisso. Por exemplo, meu pai, uma vez, eu fui lá, isso também ainda antes dos Secos e Molhados. Eu fui lá, em Mato Grosso, ele era chefe da segurança de Urubupungá, né? De Ilha Solteira lá, né? E ele prendia os maconheiros, ele era a pessoa que era autoridade. Aí um dia, conversando com ele puxava assunto comigo, eu falava tudo, eu nunca escondia nada. Aí ele me disse assim, eu falei para ele, eu disse assim, já tomei ácido. Aí ele arregalou um olho desse tamanho e disse assim, se você já tomou ácido, você já fumou maconha? Eu disse, sim, já fumei. Ele disse assim, você sabe que você pode ser preso porque é contra a lei? Eu disse, lei de quem? Da ditadura? Eu não acredito na lei da ditadura. Ele ficou tão sem graça com a minha resposta que ele nem discutiu comigo, sabe? Eu sempre fui muito rebelde dentro de casa também, sabe? Assim, sempre encarei meu pai bem. Encarei tanto ele que uma vez ele pegou um revólver para mim. E qual foi a situação que você fez isso? Qual era o motivo? Porque ele me botou de castigo com 17 anos. Eu disse, eu não vou ficar de castigo. Eu tenho 17 anos, eu não vou ficar de castigo dentro de casa. E saí. E aí saí e era lá. A gente morava numa vila militar que você tinha que andar a pé uns 40 minutos até chegar no lugar que tinha o primeiro ônibus, né? Aí meu irmão me encontrou no caminho, ele foi por uma picada no meio do mato e disse assim, olha, volta porque ele está vindo com revólver aí. Aí eu não ia encarar um revólver, né? Aí eu voltei com meu irmão pelo meio do mato assim. Mas logo na sequência disso, eu me alistei na aeronáutica e transferi meu alistamento para o Rio de Janeiro. Eu tinha 17 anos, quase 17 anos, e a aeronáutica você vai com 17 anos que você vai voluntário, né? Então foi isso. E aí foi quando eu me livrei dessa questão familiar, né? Impressionante. Aí tomou esse caminho da aeronáutica justamente para se libertar, para viajar dali, sair dali. O único recurso que eu tinha para sair de casa para ir para algum lugar, né? Para não ficar na rua, né? Então eu fiquei 2 anos na aeronáutica e depois eu fui para Brasília, trabalhar em Brasília. Então essa coisa da transgressão tá desde cedo em você, né, Ney? Desde cedo. Eu era pequenininho, meu pai chegava com balas, umas balas que eu gostava, ele dizia assim, só vou dar para quem me beijar. Eu não beijava ele. Eu achava um desaforo ter que beijar alguém para chupar uma bala.
Eu não beijava, não beijava. Personalidade forte. Então, bom, vamos ouvir aqui os nossos companheiros combativos. O Luiz Capucho, você já sofreu algum tipo de questões homofóbicas com violência, algum tipo desse tipo de coisa? Olha, de violência? Eu acho que a violência da homofobia, para mim, é mais assim de ter me tolhido, né? Eu me lembro que eu era garoto, assim, no ginásio, e numa conversa com os amigos, assim, no entusiasmo de alguma coisa que alguém falou, eu bati uma palma, assim, e entusiasmado com aquilo. E aí eu fui coiosado por ter batido palma. Então, a partir disso, eu comecei a me tolher. Que é um absurdo isso, né? Uma É. situação absurda essa, né? E uma experiência assim, de violência mesmo. Você sabe que eu tive um coma, né? Em 96. Sim. E aí eu fui levado para o hospital e a primeira suspeita, que eu estava cheio de hematomas aqui no pescoço, e a primeira suspeita dos médicos, dos meus amigos, era que eu tivesse levado porrada na noite de sexta-feira. Eu ouvi na época essa versão, Luiz. Que eles viram que eu tinha um HIV e eu comecei a fazer o tratamento da AIDS, o monitoramento, né? A médica falou que havia possibilidade de eu ter tido uma convulsão, porque o meu coma ele foi um coma convulsivo. Eu ficava me debatendo, tive que ser amarrado, porque me soltava daqueles drenos, né? Então, surgiu essa segunda versão de que eu pudesse ter tido uma convulsão, me debatido no paralelepípedo e ter ficado com os hematomas. Eu não sei se eu levei porrada na noite ou se eu tive uma convulsão e os hematomas foi resultado disso. A minha história de violência é mais essa. E com relação à homofobia, eu acho que é mais eu acabei me polindo por conta dos coiós. Uhum. E, Cláudio, você também teve alguma questão assim mais forte? Teve, né? Olha, Cláudio, estou aqui ouvindo o Ney e o Luiz agora falando, eu fui tirando algumas coisas assim, tive bastante. Bom, enquanto adolescente, enquanto eu estava em Taubaté, como é uma cidade relativamente pequena, a minha família é uma família relativamente grande, e meu irmão, apesar de não ser militar, ele sempre foi tido como uma pessoa um pouco agressiva e violenta, então ninguém mexia com ele. Então eu sempre tive uma proteção do meu irmão nesse sentido, o irmão de fulano. Então, por mais que existisse os olhares, aí até quero falar sobre isso, existem muitos tipos de violência, né? É importante a gente falar, né? Que a gente pensa logo na violência física. Tem a violência simbólica, velada, institucional, enfim, a violência verbal. Então, violência verbal, olha, são poucos dias. Eu chorei uma vez numa cidade que eu visitei, porque eu fiquei 5 dias numa cidade, eu não sofri uma violência verbal. Aquilo para mim foi incrível. Isso aconteceu em poucos lugares. De eu ficar dias sem nem eu chegar, nem que seja um viado na rua. Né? Porque viado não é ofensivo para mim. Mas a questão é que você está andando na rua, de repente o ar de ódio que vem, né? A embocadura que se faz, do jeito que aquilo chega é muito violento, dói porque você se sente acuado, está sozinho. Então, assim, enquanto eu estava na minha cidade, violência física, nesse sentido, eu não tenho muito o que falar, não. Violência velada muito. Eu lembro de uma, perfeita, na 4ª série, essa professora até já morreu, a professora Ruth, ela corrigiu meu andar.
que eu andava rebolando. Só que eu demorei muito para falar, e depois que eu comecei a falar, eu falei muito. Então eu já falava bem, eu articulava bem as palavras, eu respondi. Eu não estou rebolando, o meu andar é rebolante. Aí eu fui para a diretoria. Eu lembro disso da escola, que para mim foi aquele momento que a gente é tolhido, igual o Luiz falou, né? Nós somos moldados para se encaixar numa forma que não, às vezes a gente não cabe naquela forma, mas vão nos apertando. Eu lembro um pouco mais à frente, já com os 19, que foi uma coisa que foi também verbal que eu ouvi, foi de um menino que a gente tinha alguma coisa, mas era muito platônico, porque não chegava a ter nada sério, mas era uma coisa platônica, e os pais dele, apesar de me tratarem muito bem sempre, no almoço viraram que preferia que o filho dele fosse bandido a viado. Então, essas violências do dia a dia já são bem assim. Quando eu saio de lá e venho para cá, aqui eu já tive que dar corrida, já de sair correndo, já fui censurado de vir em segurança, 3, 4 seguranças em volta, porque você está beijando alguém numa festa, te tirar, e você tem que fazer. O bom é que quando eu chego em Niterói, é até importante falar, eu conheço o coletivo Diversas UF, ao qual eu sou muito grato, e tem um trabalho importantíssimo em Niterói, não só em Niterói, e eles me ajudam muito a construir formas de defesa, e nós éramos um grupo que protegíamos sempre um ao outro. Então eu fui aprendendo alguns mecanismos de gritar, de fazer isso, chamar a polícia, se ampara naquilo. Mas o que acontece, por exemplo, na Lapa, uma vez eu estava na Lapa, tem uns 5 anos isso, uma amiga veio me visitar de Taubaté, ela com uma amiga, a gente estava lá, bebendo, tudo maravilhoso, e passou um menino do cinema. Ele veio, tá, a gente já se conhecia, já queria beijar ele passou, a gente se beijou. Quando a gente terminou de se beijar, minha amiga virou assim para mim, Claudinho, mas pode? Na rua? Falei, claro, amiga, por que não? Então é uma violência a gente pensar que a gente tem que se tolir o tempo todo, porque ficam nos corrigindo, e fora os xingamentos, as ameaças. Aí quando eu penso em mais tipos de violência, eu já sofri violência institucional. Eu já não pude falar em determinados lugares por ser gay, eu não tive acesso a determinados lugares. Numa entrevista de emprego, eu já ouvi uma pessoa falando, mas tem um viado ali, você sabe que eu não entrevisto viado. E nesse dia não foi nem só viado, foi negro e viado. Tem um negro e viado naquela sala, eu não vou entrevistar eles, não. Então, são muitos tipos de violência que a gente vai lidando e vai aprendendo a pensar ferramentas e mecanismos. Bom, a universidade me ajudou muito a pensar isso, né? Quando eu conheço o coletivo Diverso, a gente vai para a militância, a gente vai para a discussão, a gente começa a se amparar também no debate acadêmico para levar essas pautas e discutir essa violência e, principalmente, ver onde ela está sendo. Treinar, conversar com o equipamento. A gente teve a oportunidade aqui de falar com a polícia sobre isso, né? E aí eu penso no seguinte, a Associação Internacional de LGBTs, a ILGA, ela fez um mapeamento, salvo engano, 2019, 2018, 2019, e 71 países ainda condenam a homossexualidade, com penas, inclusive, de morte. Tem penas de apedrejamento, de chicotadas, detenção por vários tempos, inclusive exames retais, que veja se você não comete pederastia, se você não pratica sexo anal, por exemplo. Então, toda essa violência que a gente sofre é uma coisa que está muito bem estruturada e as pessoas se sentem no direito de fazer aquilo. Ainda que o Brasil não esteja mais nesse país, já esteve também, mas já saiu, né? A gente já tem um outro cenário. Isso é uma coisa importante de se pensar. Essas violências que, né, vêm de cima e são colocadas, as pessoas compram. Na ideia de defender os valores, de defender a família, que você não presta, que você é sujo, né? Pensando até nisso, a gente pode pensar no CID, porque a homossexualidade, ela deixa de ser uma doença, inclusive que pode receber tratamento, em maio de 90. Inclusive o dia 17 de maio que a gente comemora é por conta que a gente deixa de constar no CID, na Classificação Internacional de Doenças. E mais depois, em 90. Em 2019, é que as pessoas transexuais e as travestis deixam de ser doentes, que elas deixam de constar no CID de doenças. Então, a gente tem esses momentos que a gente pensa, então isso dá um super amparo. E uma coisa que me chamou a atenção na fala do Ney, que ele falou da sexualidade da criança, Ney, isso é importantíssimo, por isso que quando a gente pensa na educação, ensino sobre sexualidade, tem uma galera, não pode falar isso com criança. Não é ensinar a transar, é realmente falar sobre corpo, falar o que pode fazer, se um adulto te tocar assim é errado, e amparar.
Normalmente, quem é contra o ensino sobre essas questões de sexualidade na infância, de maneira adequada, a cada idade, colocando isso numa grade curricular, para que deixe de ser um tabu, e a gente converse em meninas que menstruam aos 12 anos não choram porque acham que estão morrendo, né? Sim. Que a gente se entenda também, enquanto gente, sabe? A gente tem que ter referencial, então a educação é fundamental. Então, pensar nisso é muito importante. E hoje em dia, quando a gente vê esses escândalos de pedofilia, esses escândalos de abuso, é sempre de pessoas que levantam essa bandeira, né? Isso é muito curioso. Mas educação sexual é importantíssimo, deveria ser, né? Uma coisa bem vista, né? Porque esclarece das crianças e que vão se transformar em adultos bem informados, não é isso? A gente recebe relatos de pessoas que foram abusadas, que só se dão conta que foram abusadas muitos anos depois, porque nem reconheciam aquilo como um abuso. E a gente tem que parar com isso. É assim, igual a ideologia de gênero, não é uma ideologia. Base ideológica todos temos. A questão é se ela é inclusiva ou não, se ela vai falar sobre tudo que existe. Bom, e para falar de tudo isso, de violência, para concluir, em Niterói, eu sofri algumas, assim, e de fora também, mas eu aprendi a lidar. E, obviamente, eu sou um homem branco, eu uso barba. Então, eu tenho privilégios que me colocam em menos violência do que outras pessoas. As travestis sofrem muito mais. Quanto mais periférico, né, quanto mais negro no Brasil, a gente sabe que o nível de violência vai aumentando. Mas sofre, olhadas, enfim, em todos os espaços. O que a academia me trouxe, que a militância me trouxe, porque o que me traz a academia, né, eu sou bibliotecário, formado aqui pela UF, o que me traz para a UF, com certeza foi o movimento social que falou. Você viu que é importante militar, não é? Você fez a base? Fez. Agora vai estudar para você ajudar outras pessoas. É isso, assim, a gente vai levando. Tem, mas a gente deu a cara e não volta. A gente não volta para armado de jeito nenhum. Agora que a gente saiu, a gente continua. Eu queria entrar um pouquinho na questão da arte, né? Entrar um pouquinho na história já dos Secos e Molhados. Queria saber de você, Ney, até que ponto aquele visual todo e essa proposta dos Secos e Molhados tinha um pouco dessa transgressão, transgressão totalmente, né? Transgressão, sim, mas não tinha uma coisa de viadice. Não tinha isso. Sabe, era assim, eu era um ser neutro, sabe? Era isso que eu queria que as pessoas me vissem, como um híbrido, sabe? Tanto que eu tenho peito cabeludo, eu gosto de ser do sexo masculino, eu gosto de ter pau, sabe? Não quero ser mulher. Aceito quem queira ser. Eu não quero, eu gosto, mas o fato de ser do sexo masculino não pode me impedir uma manifestação artística livre, sabe? Então foi isso que eu cheguei nos Secos e Molhados, com essa mentalidade. Eu sou homem, gosto de ser homem, mas eu quero entender onde é que um gesto daqui a aqui é masculino e daqui a ali é feminino. Eu não vou respeitar isso, sabe? Não vou respeitar isso. E as figuras, você pode ver. Eu não estou vestido de mulher, porque nunca foi minha intenção. Eu estou vestido de alguma coisa que ninguém veste, sabe? Eu estou vestido de uma roupa que ninguém usa. Não é roupa, sabe? E que, na verdade, eu fui descobrindo com o tempo. No começo eu tinha calças compridas, e eu morria de calor. Eu disse, não posso aguentar esse calor. Então eu comecei a pendurar coisas no meu corpo. Aquela roupa de franja, e eu só usava mesmo, minha roupa era um tapa-sexo, porque por cima eu tinha um monte de coisa pendurada. Então eu tinha assim, eu entrava com um chifre no meio da testa, eu entrava com asas. Pô, eu nunca vi ninguém vestido assim, nem homem nem mulher, né? Então nunca passou pela minha cabeça usar um recurso feminino. O que passava na minha cabeça era não ter limite entre uma coisa e outra. Embora eu goste de ser homem, mas eu não quero ter limite, sabe? Entre uma coisa e outra. Artística, porque eu sou um careta. Você me vê na rua,
Eu sou uma pessoa que se veste caretamente. Luiz sabe. Luiz me conhece. Ele sabe como eu me visto da maneira mais normal, porque eu gosto assim, sabe? Eu não sou aquele que bota um modelão. Não ponho. Tudo que é loucura, eu ponho no palco. Na minha vida, eu não tenho necessidade. No palco, eu quero chamar a atenção, sim. Eu quero ser o foco da atenção, sim. Na minha vida particular, eu quero observar a ser observado, sabe? Eu não gosto de passar na rua e chamar a atenção. Não tenho necessidade disso. Não tenho essa necessidade. Mas essa coisa tua, essa transgressão tua, essa imagem forte tua, maravilhosa, né? Eu, como menino, achava que você era um super-herói, né? Musical. Mas outras crianças me viam como um insetinho, uma baratinha, um bichinho. Mas que é uma coisa que é um personagem de desenho animado, né? Tem uma coisa disso. Mas isso certamente, eu imagino que durante o regime militar, esse tipo de coisa não deve ter sido uma coisa que passou assim, que lindo, não teve problema algum. Você deve ter tido algum problema. Recebi muito recado, mas sabe de onde é que veio uma reação maior? Assim, Carlos Imperial fez uma campanha contra mim, pública, no jornal. Antes de eu lançar meu primeiro disco solo, eu saí dos Secos e Molhados, ele começou a fazer uma campanha contra mim, e no final ele dizia assim, esqueça o rapaz louro que é casado, e que eu estava manchando o nome da classe artística. Sabe o que ele queria? Dinheiro para parar de falar de mim. Olha a hipocrisia. Olha a hipocrisia. Ele é um cara conhecido por algumas passagens sobre isso, né? Polêmicas, né? Sim, mas essa eu não sabia. Um hipócrita. Terrível, né? Terrível. E gente da televisão, por incrível que pareça, apresentadores de alguns programas escreviam, falavam com a censura para me tirar de circulação. Mas você sabe o que eu acho, ao que eu agradeço? As crianças. Porque foi uma empatia tão grande com as crianças que eu acho que era difícil dar um sumiço em mim, sabe? Porque eles davam sumiço. Né? Você sabe que poderiam dar um sumiço. Né? Impressionante você dizer isso. Até porque eu sou testemunho disso, né? É uma coisa muito interessante. O Luiz Capucho, estava conversando com ele aqui antes da gente entrar no ar, e ele falou assim, eu sou ariano, mas eu não tenho essa coisa da agressividade, né, e tal, que eu sou meio tímido e tal. Eu falei, Luiz, eu acho que você conseguiu canalizar essa coisa tua para a sua arte, não que seja agressivo, mas essa coisa, essa força, né, que ele tem, ele canalizou em cima dos livros dele e da música dele, que é muito corajosa nas letras e no conteúdo que ele traz, né? Uma vanguarda, né? Sim. Queria que você falasse um pouco disso, Luiz. Como a arte trouxe, né, esses temas, como você conseguiu se manifestar e romper esses limites. Porque os livros e as músicas são coisas íntimas, né? E eu acho que na intimidade, eu sou ariano, eu sou agressivo. E eu acho que é por isso que as músicas e os livros saem agressivos. Não é agressivo. Né? Soa. O Licínio ali. Né? Não, saem muito doces, mas eles têm dão uma cutucada, embora com muita doçura, né? Talvez seja uma questão de higiene social, porque esperam uma higiene, que a gente não fale pau, que a gente não chupa, que a gente mantém alguns códigos muito bem estruturados, né? Que mantenham a gente... É igual falar palavrão, dependendo do lugar. Existem alguns códigos e uma higiene social que nós somos... É a mesma coisa aqui no Rio de Janeiro, como a gente fala, os gays da farm, que tem que ser depilado, sem um pelo, másculo, macho, de voz grossa, guarombado, forte, voz... Pronto. Esse
É uma higienização que a gente sofre, inclusive, Que acho que isso na vem da literatura. Esse livro é América, né? incrível. Isso vem da América, né? Americanalhados. Eu acho chato. Eu gostava do tempo que cada pessoa era de um jeito. Cada uma tinha um corpo diferente da outra. Agora é tudo igual. Sim, tem que se padronizar, né? O que hoje em dia a gente trabalha com a Para ser classificação de aceito, padrão. padronizado, não é isso? Sim, É. sim. Mas até na abertura do livro do Luiz, no Senior, ele fala isso, né? Que quando ele escreve, é um movimento que ele não consegue falar, ele vai escrevendo e vai soltando. É muito importante, é incrível. Eu também acho. Acho admirável tudo que ele escreve, tudo que ele faz. É muito importante. Obrigado. Maravilhoso mesmo. É verdade, Luiz. Eu queria aproveitar esse gancho de comparativo que você fez, Ney, para te perguntar uma coisa. Você, então, claro, sofreu esse tempo todo, foi, né? Viveu isso não tudo, sofri. Né? Não, sofri, quer dizer, viveu esse momento, né? Chegando à contracultura, esse preconceito mais forte e tal, né? Uma coisa inimaginável, a liberdade que poderia se ter disso. Mas você acha que hoje nós vivemos um tempo mais careta ou nós avançamos? Mais careta. Paradoxalmente, né? Existe um avanço e existe uma caretice. Houve um retrocesso, uma camada da população retrocedeu, né? E aí as outras pessoas que querem... Por outro lado, existe as pessoas, né, se mostram... Um dia desse eu vi uma coisa muito, muito engraçada assim na rua. Eu vim andando na rua de noite assim, na minha frente viam duas adolescentes, isso não foi agora não, isso já tem um tempinho. Assim, duas menininhas, uma de uns 12, 13 anos, né? E aí uma quis pegar na mão da outra, e aí ela disse assim, a menininha tirou a mão. Aí a outra disse assim, mas nós podemos andar de mãos dadas, nós podemos. Eu fiquei tão impressionado porque eram pré-adolescentes. Quer dizer, então é o extremo oposto, né? É um paradoxo, porque tem uma coisa careta querendo impor e tem uma outra doida querendo se soltar e que se solta, que não tem jeito. Sabe, não adianta essa questão do presidente ser contra né, gays, porque as pessoas vão continuar nascendo. Isso ninguém controla, a não ser que então esterilize todas as mulheres do planeta. Sabe? É a única maneira, porque as pessoas vão continuar nascendo. E isso não é uma questão, eu cheguei agora, então eu quero ser isso. Não, você não quer ser isso. Você é o que você nasceu, sabe? Você é o que você nasceu. E não adianta ninguém querer ser contra, porque as pessoas vão continuar nascendo, como elas têm que nascer. É uma coisa impressionante, porque parece que essas pessoas têm medo de se contaminar, né? De ver um beijo de uma coisa e de repente parece que é isso, né? Então são muito frágeis. Então são muito frágeis. Então são a masculinidade é frágil. É uma masculinidade muito frágil. Você vê um viado passar uma lésbica, pronto, é o suficiente para você. Mas então é uma fragilidade enorme, né? Você não sabe conviver com esse tipo de coisa. O que, Luiz? Mas eu acho que o fato de hoje tudo estar na frente, o movimento LGBT está mais na frente e a reação ao movimento LGBT também está mais agressiva. Então, eu acho que isso resulta num diálogo que futuramente a mentalidade vai acabar se modificando, entende? Eu acredito que esse embate atual vai resultar numa coisa boa. Sim, nós estamos vivendo nós estamos passando pela história, né? Nós estamos vivendo um período da história que vai continuar, essa história vai continuar, né? E em algum momento as pessoas vão se respeitar, não é isso? As pessoas todas vão se respeitar, né? E cada um viva a sua vida, né?
Não é governo que tem que decidir o que eu posso viver. Não é igreja que tem que decidir o que eu posso viver, né? Cada um tem que saber o que lhe é conveniente na vida, não é isso? E viver a sua vida, pagando seus impostos e sem ter que dar satisfação a governo nem a igreja nenhuma, né? Uma coisa que eu acho muito interessante, eu notei principalmente no período que eu tive muito ali na Cantareira, muita juventude ali, o movimento da Cantareira, um movimento que teve cultural aqui em Niterói, e um lugar de muitos estudantes ali no entorno da Universidade Federal Fluminense, e que eu noto que, assim, que antigamente, né, as pessoas, por exemplo, se tivesse qualquer tipo de deslize, elas estavam estigmatizadas. Então, se a pessoa teve uma situação, uma relação, ela estava estigmatizada pro resto da vida, é viada, é lésbica, é isso ou aquilo. A partir de um certo momento, eu notei muito na Praça da Cantareira ali, que isso começou a acontecer muito mais. E começou a naturalizar esse tipo de experiência, de modo que isso parou de ser estigmatizado. De que um menino ficava com a menina, ficava com o menino, mas ele depois de ficar com a menina, ele experimentava uma coisa e outra e se definia, ou se não se definia. Comecei a notar que havia uma liberdade e uma diminuição da questão desse estigma como era antigamente. Eu acho Mas que isso... já se viveu essa liberdade no Brasil. No Rio de Janeiro já se viveu essa liberdade. Nos anos 70, um homem podia transar com outro homem por curiosidade apenas. Não ficava estigmatizado. Eu vivi isso. Eu via isso, né? Eu fico pensando essas estátuas nuas que a gente vê, né? Coisa antiga de mulheres nuas, de crianças nuas, de homens nus. Se isso fosse feito hoje em dia, se um artista falar, vou fazer um busto aqui, um homem nu, uma mulher nua, como tinha muito, que era clássico, arte clássica e tal. Sim. Isso, se fosse, isso não seria permitido hoje em dia. Espaço público vai fazer... Mas também está se dando um espaço à religião, né, que não existia. Né? Era cada qual no seu lugar, não é isso? A igreja ocupava o lugar dela, o governo ocupava o lugar dele, cada um ocupava o seu lugar. Mas agora tem um excesso de religião misturada com política que não pode dar em boa coisa. Não pode dar em boa coisa. Ney, posso? Eu quero te fazer uma pergunta. Fiquei curioso. Você falou dos anos 70, no Rio, que não tinha esse estigma, que existe uma liberdade sexual, pelo que você me fala. Houve. Você acha que o boom do HIV, nos 70, 80, fez com que isso mudasse também? Além de questão... foi aí que mudou. O que cortou isso foi a AIDS. Até porque foi estigmatizado como uma doença, um vírus só de homossexuais. Sim. Né? Como só na cabeça deles para acreditar que um vírus vai ficar restrito a um ou outro, não é isso? Essa semana saiu um relatório que no período de amostra de um tempo para cá, mais de 50% são heterossexuais. Então, assim, gente, cuide-se, né? Muitas mulheres. Em relações monogâmicas, não. Muito importante. Eu quis perguntar, porque a gente falou do estigma, e para tudo isso existe um estigma, né? Nós somos... A mão, por exemplo, olha o estigma da mão. E uma coisa da gente pensar no estigma da mão dada na rua, que a gente pensa que fere só os nossos direitos de expressão e de afeto e de carinho. Não, quando tem dois homens de mão dadas, pai e filho, tem casos de violência. Aquele pai que estava abraçado com o filho no interior de São Paulo foi espancado, arrancaram a orelha do cara. Sim, é bom pensar isso. O pai e o filho não pode andar abraçado com o filho? Que doença é essa? Doença. Eu acredito que quando o Cláudio me falou do programa, ele falou, eu quero que seja um programa da gente falar sobre uma afetividade, né? E eu acredito que essa doença, isso que você está falando, né, esse asco, é porque nós LGBTs como um todo, e aqui, né, nós homens gays aqui falando, foi construída uma imagem muito sexualizada da gente, que nós não somos seres dignos de afeto. A gente só é seres de práticas sexuais.
Aí, quando se pensa em homoafetividade, porque é isso, ali no caso não são homossexuais, mas existe uma homoafetividade, porque são dois homens que têm afeto. Homens não se beijam, a maioria não se dá presente, não se olha, parabéns, vem cá, como é que você tá? É um medo, é aquilo que a gente volta a pensar na masculinidade compulsória, mas puxando para a homoafetividade. Homoafetividade é um termo que foi cunhado. Desculpa, homoafetividade foi um termo que foi cunhado pela Maria Berenice Dias, que foi desembargadora, foi juíza, para defender o direito do casamento homoafetivo. Ela cria e faz essa sustentação oral, e depois ela utiliza isso para adoção entre homossexuais. Ela fala, a gente passou a trabalhar a categoria homoafetivo porque vocês são seres de afetos. Apesar de todas as práticas sexuais que todo mundo tem a liberdade... Todos os seres humanos, né? Todos os seres humanos faz Exato. parte. Né? Eu acho que isso da mão e de tudo isso de não pensar é uma cassação de afetos, é como se a gente não tivesse uma dignidade humana. Em grande verdade, se a gente pensar, eu até quero saber se você concorda com isso, porque nós somos de gerações muito diferentes. Existem lugares para a gente. Se a gente ocupa os lugares que nós somos socialmente designados, por exemplo, as travestis na prostituição na calada da noite, porque quando você falou hipocrisia, eu lembrei da fala de uma amiga minha, que ela fala, a mesma pessoa que fecha a porta do emprego para mim de dia é a que abre a porta do carro à noite na pista. Então, a gente tem uma hipocrisia nisso. Então, se a gente ocupa lugares que foram designados e se comporta dentro de uma higiene, volta até para higienes sociais, não coloca a mão, não beija, isso... Bom, eu posso contar uma história minha rapidamente para fechar isso. Eu tive um namorado, de anos, inclusive, que a gente não podia ter cama de casal. Ele construiu uma casa, eu participei, não da obra, mas acompanhei o final da construção dele, e quando eu falei, vou te dar uma cama de casal de presente, não pode. Porque isso choca as pessoas. Falei, mas eu tenho 1,80 m, você é gordinho, como assim? Não pode. Então, eu acho que a nossa afetividade... Problema delas. Problema das pessoas que se chocam com isso. Imagina, você não pode usufruir do conforto de uma cama de casal porque vão reparar. Porque vão ver uma cama de casal entra... eu penso igual. Não é mais meu namorado, não tem problema. Azar delas. Mas é isso, eu penso. Agora, eu estou falando de uma época no Rio de Janeiro onde, quer dizer, também estamos falando de zona sul do Rio de Janeiro, né? Que é importante fazer esse recorte de classe, no muito importante. 9, todo mundo se beijava na boca. Eu nem gostava, porque eu queria beijar na boca só de quem me interessasse. Mas eu era obrigado a beijar a boca de todos os homens que chegavam ali, porque todo mundo se beijava na boca, homem com mulher, mulher com mulher, homem com homem, todo mundo se beijava na boca. Aquilo me incomodava, mas eu disse assim, bom, hein? Eu acho que há uma diferença muito grande do que era antes e do que é agora. Porque, por exemplo, claro, a quantidade de casais homossexuais que eu vejo na rua, aqui em Caraí, passando de mão dada, é uma coisa que era impossível nos anos 90. Sim, claro que está havendo uma transformação, né? Mas o que eu estou falando é que não eram nem homossexuais. Não estou falando de homossexuais, heterossexuais. Todo mundo se beijava na boca, que eu não sei de onde foi que surgiu isso, tá? Foi a época em que todos os homens mergulhavam nus naquele posto 9. Todos entravam dentro do mar, tiravam as sungas, enfiavam no pescoço, ficava todo mundo nu dentro do mar. E na sequência o topless também, né? O topless foi reprimido. Sim, mas teve a situação do... O topless foi reprimido. As mulheres faziam topless e jogavam... copinho de areia nelas. Que loucura é essa? Que é isso? Sabe, aqueles peitinhos lindos você não pode olhar. Sabe, você vai no mundo inteiro, as mulheres fazem topless, no Brasil não podia. Mas nessa época, ali naquela praia que tem entre o Arpoador e aquela outra prainha ali, que é do lado, não sei se é Praia do Diabo, como é o nome daquela praia, as aeromoças de voos internacionais trocavam de roupa ali, tiravam a roupa, ficavam nuas, vestiam o biquíni, depois tiravam o biquíni, nua, e isso não era um problema, isso não era
todo mundo, ninguém ligava, sabe? E eu ficava imaginando assim, bom, daqui a 20 anos o Brasil vai ser um paraíso, né? Com as pessoas acostumadas com a nudez das outras, né? Porque o que é a nudez também, né? É uma idiotice, né? Você ficar preocupado com um corpo nu, né? A sexualização, Porque a sexualidade está na cabeça, o corpo Tá na é neutro, cabeça. né? Luiz, desculpa te Porque, interromper. por exemplo, não, porque, por exemplo, antigamente você só via trans fazendo show de dublagem em gueto gay ou na rua, na pista, fazendo prostituição. Hoje você vê as trans cantando na própria voz, fazendo letra de música Sim, e sim, tomando café da tarde na padaria, sim. sem que E nas, uni- ninguém... e nas pessoas universidades. talentosas. E nas pessoas universidades estudando. talentosas. Aham. O E que, nas Cláudio? universidades. E nas universidades estudando, que era uma coisa que Sim, também não era sim, permitido. sim, 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 sim. E Olha, é isso que é o certo, isso é que é o desejável, né? Então, esse negócio que você diz, Ney, de ter ficado mais careta, eu acho que ficou mais reativo, mas Certo, não mais mas o careta. paradoxo é esse. Há mais liberdade e há mais reação à liberdade, né? eu acho que os grupos que antigamente se formavam nos guetos, né, o conceito de guetos, quando se juntava pessoas que tinham uma identidade próxima, que se reconheciam e se protegiam, as travestis principalmente, no livro do Capucha é possível ver isso no Senhor Lee, que ele faz uma descrição muito bem feita, né, que ele fala como as travestis se comportavam naquele espaço no Senhor Lee, que elas tinham um grupo, que elas trabalhavam, outras não. E é bem interessante isso. Eu acho que a partir do momento que esses grupos se reconhecem enquanto um grupo político, né? Porque todos nós somos políticos, somos seres, né? Viver é político, quando a gente se posiciona e quando eles começam a conseguir se articular, que é o que a Além da gente... política, isso vai além da política partidária, né? Claro, não, totalmente. Eu tô Pois fora de é, partido, eu tô falando de pois um é. reconhecimento de grupo. Inclusive, eu lembrei de uma coisa que o Cláudio Salles comentou comigo, que eu até separei aqui, que ele fala, Cláudio, as siglas mudam muito, eu não consigo acompanhar. Quando a gente pensa até na sigla do movimento LGBTQI+, hoje, e quando ele fala por que aumenta? Porque Eu são também não sei grupos... mais o que significa. São grupos identitários que precisa, porque quando a gente tende a diminuir um grupo que tem maior número ou maior privilégio, ele toma o protagonismo. Então é importante que a gente tenha protagonismo, que as pessoas tenham o seu próprio protagonismo, e por isso que quando eu penso que esses guetos, essas pessoas se juntam e conseguem se reconhecer enquanto um grupo de pessoas dignas, né, de direitos sociais, de dignidade afetiva, elas conseguem se organizar, e tanto que a própria evolução da sigla, que começa com GLS, né? Gays, lésbicas e simpatizantes. Quando a categoria simpatizante cai, porque na verdade a gente pensava em simpatizantes os héteros, as pessoas heterossexuais que simpatizavam com a causa, né? Quando ele cai, é porque esse protagonismo não é deles. É obrigação dos nossos amigos héteros, das pessoas que gostam, não serem homofóbicos, não serem LGBTfóbicos. Então, esse protagonismo não é. Aí vem o GLBT. Aí tem uma conferência que inverte o G e o L, justamente porque homens têm mais privilégios que as mulheres nessa sociedade machista que a gente vive. Aí as lésbicas vão para frente da letra. É por isso essa inversão. E quando a gente chega agora, que além do LGBT, né, B de bissexuais, T de travestis e pessoas transexuais, uma coisa importante de falar, não existe relatos na literatura e nem na produção científica de travestis homens, então é sempre a travesti. O travesti está sempre errado, eu sempre aproveito esses espaços de grande visibilidade para falar, porque minhas amigas travestis agradecem que a gente chame elas de elas, porque são elas. Aí o que vem de queer, que é que não declara nenhum gênero, pode estar em um, pode estar em outro, pode estar transitando, pode não ter nenhum, né? Aí tem o intersexo, que são questões biológicas de cromossomos, de genes, é outra. E o mais é para incluir tudo aquilo que a gente não falou e está reivindicando. Os pansexuais, os assexuais, tem outras categorias. Tô sabendo. E uma coisa que é legal falar da sigla, que ela confunde, é porque essa sigla ela mistura duas coisas distintas. Ela mistura orientação sexual com identidade de gênero.
E orientação sexual é como a gente se relaciona, igual você falou. Eu sou um homem, que eu tenho carinho, tenho afetos com outros homens, mas eu quero me vestir, Isso não muda, né? Você ser um homem. Isso não coloca a sua masculinidade em xeque. Não coloca em xeque. Isso é bem importante. Os bissexuais, as lésbicas, né? Aí quando a gente vai para a população T, as travestis e as pessoas transexuais, elas também podem ser bissexuais, uma mulher trans pode ser lésbica, se ela se relacionar com mulheres. Assim Sim, tudo pode, né? Eu queria saber exatamente o que são os pans, porque eu simpatizo muito com essa ideia de pansexual, sabe? Só que eu não sei qual é o escopo do pansexualismo. Você sabe? É uma pessoa que é atraída por todos os gêneros e orientações sexuais. Então, ela não se limita, ela transita. Então, eu sou mais dessa turma. É interessante. Você sabe a falta? Eu sempre senti falta de mais do que homem e mulher, sabe? Eu sempre ansiava por mais possibilidades. Então, eu sou pan. Descobri agora, aos 79 anos. É importante, até para a gente desmistificar e ver. E isso é uma questão de representação e protagonismo. E por isso essas categorias, quando a gente pensa nesses movimentos organizados reivindicando os direitos, é muito. Bom, aqui na UF, em Niterói, eu tive honra, privilégio, eu nem sei descrever, eu tive uma oportunidade fantástica que foi de implementar, junto com o Coletivo Diversa, junto com o GDN, junto com a reitoria, né, porque foi um movimento de expressão, o nome social, que é reconhecer o nome das pessoas travestis e transexuais que não redesignaram seu nome em documentos ainda, aí entra numa mulher com nome de homem, aí vai para a sala de aula, o professor se recusa a chamar ela pelo nome que ela pede, né? O que seria o nome social, mas como ela se identifica. Mas isso já é legalizado, não é? Isso já baixou como lei federal, né? Isso já foi, mas antes mesmo a UF, junto com outras universidades, já implementou, já criou, já aprovou pelo CUV, pelo Conselho Universitário, e saiu normativa de trabalho. Aí foi um trabalho de fazer os setores funcionar, porque daí chega naquilo, mas eu não. Não, você... Mas da ainda UF institucional. Não está. Não, tá. Desde a gente conseguiu em 2013 até 2014, foi uma luta. Inclusive, é uma colega minha de profissão, também bibliotecária, que é a primeira travesti a utilizar o nome social na UF. Hoje já tem, a gente tem homens trans, mulheres trans, travestis. A universidade se abriu muito. E tem que se abrir cada vez mais. É nosso dever, enquanto LGBT, pesquisar e representar a gente também, desenvolver essas pesquisas. Então, assim, pensar nesse protagonismo, nessa representação e distinguir gênero de sexualidade, e pensar que apesar de como a gente se expressa, como expressa o nosso gênero, como a gente se relaciona sexualmente, não nos tira nosso lugar de afeto, nem nosso lugar social. Isso não nos torna melhor ou pior, né? Isso mais um ali. Nós somos a diversidade, né, Ney? É isso. Quanto a diversidade é que enriquece, sabe? A diversidade é que enriquece. Sim. Excelente. Essa coisa de pan, Ney, me lembra Baco. Me lembra aquela figura tocando flauta da festa dos vinhos. Dionisíaco. Eu acho que tem a ver com isso. Que beleza. Mas você falou uma coisa, Ney, sobre essa questão dessa questão da religião, dos religiosos tomando a política, né? E eu acho que isso tem a ver com isso que você está realmente sugerindo. Mas eu queria acrescentar uma história que não é exatamente só da política, né? Eles tomaram conta, eu sempre que eu trabalhei, eu acompanho isso como militante da cultura, eu fui programador e até coordenador da Fluminense FM, uma rádio rock and roll que teve aqui, que foi muito importante, lançou Paralamas, Legião. Né? E a Maldita, não é? A Maldita. E eu me lembro muito... Excelente. Que, assim, logo após aquele período da Fluminense FM, o Luiz voltou aí, ele levantou, mas ele voltou. Eba! Logo após aquele período, essas igrejas evangélicas começaram a comprar os teatros, começaram a comprar os cinemas, começaram a comprar rádios, começaram a comprar televisão. E alguns anos atrás, já uma década, pouco mais, 2 décadas, eles começaram a comprar, inclusive, as lojas de instrumentos musicais todas. Eles tiveram uma ocupação em cima da cultura muito forte, né? E dos meios de comunicação.
Eu acho Sim, que quando sim. você faz. E aí, na sequência, o quê? A política. E aí tomaram conta da política como consequência já uma construção. Eu acho que isso foi uma coisa articulada. Né? Foi um Sim, tudo projeto de articulado, poder. não tem ninguém bobo ali. Não, é um projeto de poder. Né? Então, assim, eu queria citar isso como eu acho que é uma explicação para essa caretice que você identifica, que eu concordo totalmente, né? que mudou esse modo generoso de olhar o mundo, né? Que a contracultura trouxe, né? Que as artes traziam muito forte, né? Que a cultura, Sim, que sim. essa geração dos anos 60, dos anos 70, né? Veio com muita força em cima desses tempos. Por isso, por que as pessoas eram mais libertárias e tratavam com mais generosidade, amor e relações entre as pessoas, sem, como você disse, sem necessariamente serem gays. Eu também presenciei Sim, isso, pessoas sim. dando bitoca, se beijando, cumprimentando. Isso era uma coisa Não, normal e fraterna. Eu tenho amigos heterossexuais que não se sentem minimamente ameaçados pela minha presença. Eu acho que um heterossexual bem resolvido não tem que se sentir ameaçado. Exato. Né? Se ele é bem resolvido com a sexualidade dele, não tem por que se sentir ameaçado com a sexualidade do outro, diferente da dele, né? Eu tenho grandes amigos que são heterossexuais e que convivem com naturalidade, sabe? Então, eu acho que o certo é isso. É você aceitar todo mundo, né? Passou um gato aí na frente, é isso Passou, mesmo? meu amorzinha, pretinha. Mas isso tá virando uma coisa rotineira no nosso programa. Todo programa passa um gato aqui nesse programa. Ela passou aqui, desceu no meu colo agora. O gato preto cruzou a estrada, cruzou a rede, até hoje aí. Então, por exemplo, uma coisa interessante, porque essa coisa de rádio, de televisão, ele originalmente tem a questão da cultura e dessa coisa, não sei se pode dizer de qualidade, mas dessa busca, né? A discussão que seja discutir o que é melhor, o que é pior. Isso virou apenas, a partir de um certo momento, uma discussão do que é mais rentável, capitalista, que vai vender mais. É só isso. Né? É só isso. Agora já de muito. Mas isso foi um crescente, né? A partir dos anos 80, talvez. É o que é mais rentável. É o que interessa. Só. E é uma Antigamente pirâmide. As gravadoras gostavam da qualidade, né? Hoje em dia também estão só preocupadas com a renda. Então fica tudo muito nivelado, é tudo igual, né? É o mínimo, né? Então, não estou desmerecendo nenhum tipo de música, nenhum tipo de artista, mas não pode ser só um, né? Ainda mais o Brasil, que é riquíssimo em termos musicais, né? Sim. O mundo, a curiosidade, né? Você não vai nem botar para além do Brasil, pelo amor de Deus. Tem um monte de gente fazendo arte, música. Cadê a curiosidade das pessoas? Eu me lembro, o Ney, de um período em rádio que eu saí, depois eu saí da Fluminense, depois fui para a Globo FM, mas andei circulando por várias rádios e tinha uma máxima entre os donos de rádio e tal, que assim, o programador musical, ele não pode entender de música. Mas isso era dito às claras. Ele tinha que tocar o que rolava no jabá, o que o povo queria, né? O que é uma coisa assim, que na verdade não era o que o povo queria, era o que era colocado. Então todas as televisões... o que era pago, né? O que era pago fazer. E isso passou a... É uma grande mentira, que passou a ser como se fosse uma verdade. Né? Aquilo está tocando porque as pessoas querem. Não, aquilo tocava porque foi imposto, né, por várias rádios, né, e televisões, todo mundo do mesmo padrão. Essa padronização. Mas tem uma explicação, que é essa coisa de como essas rádios e televisões essas concessões foram dadas. Foram para políticos, com a questão do capitalismo, o dinheiro pelo dinheiro, e que é uma coisa totalmente errada, porque são concessões públicas. Né? E são concessões públicas e que, obrigatoriamente, por lei, elas têm que atender a determinados quesitos. Né? Inclusive, está tendo um eco aí. Inclusive também... Parece que tem uma televisão ligada, é isso? Não, eu acho que é o som do Luiz Capucho que ficou... E tem aquele atraso da fala.
vou. Ô Luiz, enquanto você acerta aí, eu vou dar uma. O Ney deu uma caída aí. Oi. Cláudio, enquanto ele volta, deixa eu só fazer um comentário aqui. Espera aí, Sim. entrou uma ligação. Ah, tem isso. O professor Wilson Madeira Entrou uma falou ligação aqui. do programa de Sociologia e Direito da UF, que ele é um programa que tem ações afirmativas para pessoas trans e travestis. Sim, professor, o PPGJS, que eu faço parte, que eu faço mestrado também, Justiça e Segurança, também tem essa ação afirmativa. É bem importante. Obrigado pela colocação, por lembrar. Estamos te ouvindo, Luiz. Estamos te ouvindo. Conseguiu? Não. A gente está te ouvindo, tá, Luiz? Sei porque. E até fazer uma pergunta para o Luiz agora. Tá ouvindo, Luiz? A gente? Fala que você não está ouvindo. Eu não estou ouvindo vocês. Tá. Mas nós estamos te ouvindo. É um problema aí, tá? Porque a gente está com o teu microfone. Estou ouvindo, não. Não tá Você ouvindo me nada? ouve? Sim. Ah, então Sim. eu vou ouvir do Pedro. Pego no celular do Pedro e fico ouvindo pelo celular dele. Vai dar eco. Dá eco aí? Eu acho que vai ter o eco e vai ter o delay, né? Porque tem uns 10, 15 segundos de delay para a transmissão. Mas isso apertou alguma coisa aí, Luiz, para isso mudar? Que estava perfeito, né? Bom, enquanto o Luiz está arrumando o som, vou fazer uma pergunta para o Ney aqui. Tem uma entrevista tua que você diz assim, Ney: já experimentei tudo na época dos secos molhados, eu viajava com uma namorada e um namorado. Ninguém nunca falou sobre isso. Eu também não dizia que eram meus namorados, isso competia só a mim, sou uma pessoa discreta, nunca senti necessidade dessa exposição como artista, é tudo jogado, tudo exposto, mas a minha vida sexual eu nunca expus. Você já até falou sobre isso com ele. Opa. Agora sumiu teu som, Luiz. Ô, Ney. Sumiu o som do Ney agora. Ney ficou mudo. Olha, tava normal. O Ney sumiu o som do Ney. Não estamos te ouvindo, Ney. Deixa eu ver aqui. Você desligou alguma coisa aí? Não mexeu em nada? Não, o meu tinha sumido também. E você agora? Mas eu estou te ouvindo. Você está ouvindo a gente agora? Agora estou ouvindo. Olha, está fazendo um rodízio aí. Rodízio de mute. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou fazer uma mudança aqui. Fala, Ney, por favor. Você está ouvindo a gente? Tá, né? Tá. Ney, você não quer... Você não mexeu nada aí, né? Não. Só tô lendo os teus lábios. Então, Ney, você não quer sair e entrar novamente? Tenta, porque aqui, olha, aqui tá tudo, para mim aparece que está tudo normal. Está tudo normal. Espera aí. Aqui tá tudo normal, Ney. Ney, faz o seguinte. Eu vou te tirar e você entra de novo. Vamos ver se melhora? Ok? Pode ser isso? Tá. Mas você entra novamente no link. Tá? Vou tirar e você volta com o link. Tá? Vamos ver se funciona, né? É ao vivo é isso. Ao vivo a gente escutou a vida inteira o Faustão falar, né? Quem faz ao vivo faz parte. Não tem muito por onde fugir. Ney, e agora? Continua. Será que mudou o fone de posição? Alguma coisa relacionada ao fone? Você experimentou ligar e desligar o fone? A entrada do fone? Tem algum negócio de ligar e desligar esse fone teu aí? Nem um mute? Ô, Ney, nós ainda temos uma surpresa. Você sabe que, enquanto o Ney está tentando arrumar aí, tem alguma...
Nós estamos. É interessante que hoje, nós nem falamos. Ontem foi aniversário do Mário Quintana, né? Maravilhoso Mário Quintana. Hoje, prévia do aniversário do Ney Matogrosso, é o dia do orgasmo. O Ney falou que nem sabia que isso existia, eu também não sabia, mas descobri isso. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com o seu aniversário, Ney. Ele tá tentando ainda resolver aqui. Não, não tem nada a ver, não. Você consegue ouvir o Ney? Não, eu não estou ouvindo o Ney, não. Você ouve a gente, o Ney ouve a gente. Eu agora consegui normalizar. O que você fez, Luiz? Eu saí e entrei de novo, aí demorou um pouco e consegui. Ô, Ney, Mas eu tenta sair e entrar novamente. Vamos ver, pode ter sido isso. Se você não mexeu nada, realmente... Ver se a ligação que ele recebeu está finalizada. Alguma espectadora nossa falou que, de repente, quando entra a ligação, se não encerra ela ficou ali em segundo plano, pode estar segurando o microfone. Não sei. Ô, Ney, eu vou te remover, você entra de novo no link, tá bom? Vamos tentar. Vamos tentar aqui, peraí. Ó, você... Oi, Ney. Não, né? Espera aí. Vou tentar aqui. De repente, pedir para ele tirar o fone, tentar fazer com a caixa de som e com o microfone do aparelho. Eu vou mandar outro convite para ele aqui. Vamos lá, ver se acontece. Gente, isso aí acontece nas melhores famílias, né? Não é verdade? Vamos lá. Mandei novamente o link para ele. Vamos torcer para que dê tudo certo aqui. Vamos aproveitar, então, vamos seguindo aqui enquanto o Ney está chegando de volta. Ele vai voltar, vai dar tudo certo. Queria voltar a bola aqui para aproveitar o Luiz Capucho, que agora está nos ouvindo direito. Queria falar um pouco sobre o cinema Orly. O Cláudio, você já leu esse livro do Olha, li Luiz? Aquele comentário que eu fiz no início da nossa live hoje. Eu queria ter lido antes, foi muito interessante. E na apresentação, quem escreveu a apresentação do seu livro escreveu de uma maneira fantástica, que fala que esses espaços como o Cine Orly sempre existiram, sempre estão existindo agora e sempre existirão. E apesar de eu acho ter mudado muito o cenário, eles continuam existindo. As práticas, como você faz a descrição daquele espaço, dos silêncios que existiam, e ao mesmo tempo da privacidade, que mesmo sendo em conjunto existia limites de privacidade ali dentro também, um sigilo, dali para fora de outras coisas. Eu gosto muito da descrição que você faz, eu até comentei das travestis, que elas se trocavam lá dentro. Eu até queria te perguntar, Luiz, em relação ao que você vê da sociedade agora, né? Depois de 90, que a gente deixa, enquanto gay, enquanto homossexual, ser considerado doente, depois a gente tem algumas leis, aí depois vem o casamento, a gente já tem um outro cenário, né? Um outro cenário social e legal também. O que você sente daquele tempo em relação ao Cine Orly? Você acha que ele... você fala que você gostava, era um espaço legal, interessante, que, né, te fazia bem. Você acha que hoje ele é mais uma opção, e naquela época ele não era tanto uma opção que se tinha, era mais um dos poucos lugares que se tinha, que se pudesse viver livremente? Como que você compara aquela experiência de Orly com o nosso tempo atual de agora? Olha, eu não sei exatamente como funciona hoje, porque eu tenho um namorado, um único namorado, por 12, 13 anos. Então, não sei como é que... Mas eu acho assim que, pelo que eu vejo na rua, quando eu saio, eu acho que está saindo da clandestinidade, sabe? Eu acho que nos anos 90 e antes, mesmo que o Ney tenha citado o exemplo da Zona Sul, dos artistas do Posto Nobre, eu acho que hoje está se oficializando um espaço
LGBT, de conquista, entendeu? Que, por exemplo, eu agora moro aqui pertinho do Pedro, a vizinhança toda sabe qual é a nossa relação. Então, saiu do gueto, né? Excelente. Eu acho isso muito importante que você falou de ser clandestino, né? Dos nossos corpos serem clandestinos, as nossas práticas serem ligadas a algo que deve ser escondido, a algo sujo, né? A gente perde isso, e eu acredito que esses lugares, Luiz, eles existem, eles sempre vão existir, eles nunca vão deixar de existir, porque eu acho que são lugares de experimentação também, são lugares de vivência, e são importantes para se desenvolver enquanto pessoa, enquanto sexualidade, tudo. E eu acredito que, igual você falou, que você vê as pessoas já de mão dada na praia, que seus vizinhos têm uma tranquilidade, porque, na verdade, falar que aceita, ninguém tem que aceitar a gente, as pessoas têm que respeitar, né, a nossa vivência, a nossa forma de expressão e tudo isso. E quando a gente pensa no espaço de conquista, que é uma coisa muito interessante, essas conquistas vieram, né, com muita luta, né, com muita discussão, com muita batalha. Nada foi dado aos LGBTs de uma maneira fácil. Olha como a sociedade avançou. Eu acho que a geração do Ney passou uma bola para a gente e a gente passou uma bola para a geração de vocês, né? Que tocou. Não, isso é bem importante pensar. Eu penso hoje nos adolescentes, quando eu vejo um casal de adolescentes, duas lésbicas, dois gays, assim, na rua, de mão dada, trocando carícias, eu até me policio hoje em dia, eu já até não fico olhando, porque eles vão ficar constrangidos com o seu olhar, porque a pessoa não sabe. Ainda que me olhe e fala, é um gay que está me olhando ali, eles podem ter, né, um constrangimento de você estar sendo invasivo no seu olhar. Mas eu acho muito interessante porque tanto música, produção de música, séries, a gente tem protagonistas trans, protagonistas lésbicas, gays em séries, tem a televisão brasileira mudou bastante, né? Porque a televisão brasileira, por exemplo, quando a gente pensa na mídia, né, pensa nesses bens de consumos em massa, ela só representava nós gays enquanto um estereótipo. Ou muito servil, muito serviçal, muito estereotipado, ou sempre marginalizado. Já tinha sempre aquele papel e sempre com um estereótipo forçado e meio que já definindo. Então a gente não se via muito representado, eu acredito. Eu não tive acesso a isso na minha época de infância e adolescente. Eu nunca me entendi porque eu também não tinha representações. Por isso que eu brinquei do seu livro, que eu queria ter lido antes. E eu acho que agora, com o avanço de tudo isso, e o Cláudio estava tendo uma conversa com o Ney super interessante sobre a questão de investimentos, de dinheiro, que o dinheiro dita, a gente tem que pensar também no Pink Money, né? O Pink Money é o dinheiro pensado na população LGBT, nesse consumo específico, né? Porque é uma população que consome. Nós somos numerosos, nós trabalhamos também, então se pensa muito nessa produção para atrair a gente. Hoje, muitas empresas já questionam, inclusive, suas posições em relação à nossa causa, mas muitas levantam a bandeira para poder acessar esse mercado, né? E pensando em acessar esse mercado, eu acho que tudo isso culmina quando vê que nós consumimos, as leis foram avançando, o movimento social consegue se articular mais, muda um pouco a sociedade também, muda um pouco como se vê. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho contínuo, infelizmente, não deveria ser, né? Mas ainda é um trabalho contínuo, mas a gente está evoluindo, eu vejo isso. Claro. Cláudio Luiz, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar o programa e abrir novamente, que o Lei está esperando a gente para voltar. Pode ser isso? A gente continua aqui ou entra de novo? Continua, a gente vai entrar de novo. Eu vou fechar a coisa aqui e abrir novamente outra live aqui. Perfeito. Tá bom? Então, minha gente, vocês ficam aí, ficam ligados que a gente vai voltar. Vou fazer esse reinício aqui para o Ney voltar para a gente aqui, porque nós temos que comemorar o aniversário do Ney Mato Grosso hoje, não é verdade? Então, a live sem o Ney não tem graça. Não, tem graça também com vocês todos, mas vai ficar mais engraçado, vai ficar melhor ainda com ele. Já voltamos, tá? Fiquem por aí.